Como os santos do Missouri tiveram que deixar suas casas, os santos de Kirtland terminaram o templo com grande despesa e esforço pessoal. Embora suas bênçãos superassem em muito seu sacrifício, eles enfrentaram uma dívida de $13.000 que ainda estava crescendo. O profeta e outros líderes estavam preocupados em pagar suas dívidas, e um membro chamado Jonathan Burgess pode ter lhes dito que o dinheiro estava enterrado em uma casa em Salem, Massachusetts. Joseph e Hiram Smith, Oliver Cowdery e Sidney Rigdon viajaram para o leste dos Estados Unidos a negócios da igreja, visitando a cidade de Nova York e Boston, e depois foram para Salem em agosto de 1836 para possivelmente localizar o tesouro. Eles nunca o encontraram, mas permaneceram lá por 3 semanas pregando, visitando locais históricos, aprendendo sua história e estabelecendo um alicerce para o Evangelho. Enquanto eles estavam em Salem, o Senhor revelou a seção 111 em 6 de agosto de 1836. Ele disse que não estava descontente com a viagem deles, apesar de suas loucuras, que são ações tolas ou falta de bom senso. Ele disse a Joseph que havia muito tesouro nessa cidade para você, para as bênçãos de Sião, e muitas pessoas que seriam reunidas no devido tempo do Senhor. Disse-lhes que fizessem amizade com aqueles a quem fossem guiados pelo Espírito, e ele entregaria a cidade em vossas mãos, para que tivessem poder sobre ela, e que a riqueza de ouro e prata da cidade será sua. Disse-lhes que não se preocupassem com suas dívidas, que lhes daria poder para pagá-las, e que não se preocupassem com Sião, e que ele trataria misericordiosamente com ela. O Senhor disse-lhes que ficassem em Salem, e paz e poder fluiriam para eles. Eles deveriam perguntar sobre os mais antigos habitantes e fundadores desta cidade. Sejam sábios como as serpentes, mas sem pecado. E ele iria ordenar todas as coisas para o seu bem, tão rápido quando pudessem recebê-las. Eles obedeceram à revelação e conheceram pessoas, pregaram, visitaram e aprenderam sobre a história e os registros genealógicos da área. Eles tiveram pouco sucesso missionário, mas seus esforços acabaram levando aos tesouros que o Senhor prometeu. Em 1841, Hiram Smith deu a Erastus Snow uma cópia da seção 111 e disse-lhe para acolher as muitas pessoas que o Senhor prometeu que seriam reunidas em seu devido tempo. O Elder Snow e Benjamin Winchester partiram com grande sacrifício e, por fim, batizaram muitas pessoas e organizaram um ramo de 110 santos. Em 1836, Joseph e outros líderes fundaram a Kirtland Safety Society, um banco de propriedade da igreja que esperavam aliviar as preocupações financeiras dos santos. Mas muitos lutaram contra ele e o profeta. Poucos acionistas fizeram pagamentos de suas ações e outros eventos levaram ao seu fracasso alguns meses depois. Muitos apóstolos falaram contra Joseph, e Thomas Marsh, presidente do Quórum dos 12, viajou de Far West para ajudar esses membros do Quórum com dificuldades que questionavam a liderança de Joseph, e os preparava para uma missão na Grã-Bretanha. Ele trabalhou diligentemente para restaurar a harmonia entre os 12, mas estava preocupado porque eles haviam se rebelado e Joseph havia chamado e enviado Heber Kimball e Orson Hyde para proclamar o Evangelho na Inglaterra sem primeiro falar com ele. Thomas acreditava que era uma responsabilidade dirigir os 12, levando o Evangelho às nações da terra, e se reuniu com Joseph para discutir suas frustrações. Durante essa reunião, em 23 de julho de 1837, que foi o primeiro dia em que o Evangelho foi pregado na Inglaterra, Joseph recebeu a seção 112. A revelação abordou as preocupações dos apóstolos e o Senhor disse que ele não estava satisfeito com algumas coisas do coração de Thomas, mas como ele havia se humilhado, ele seria exaltado e seus pecados perdoados. Foi-lhe dito para ter bom ânimo e prestar testemunho do nome do Senhor aos gentios e judeus até os confins da terra. O Senhor disse-lhe para cingir os lombos e calçar os pés,
Sua voz repreenderia o transgressor, e por sua palavra muitos elevados seriam abatidos, e muitos humildes seriam exaltados. O Senhor disse a Thomas: Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará respostas às tuas orações. Ele conhecia seu coração e ouvia suas orações a respeito dos 12. Ele não devia ser parcial para com eles, mas deixar seu amor abundar para todos os que amam o nome do Senhor. Ele deve orar por eles, admoestá-los severamente por seus pecados e ser fiel perante o Senhor em seu nome. O Senhor disse que sentiria por eles, e se não endurecessem o coração ou enrijecessem a nuca, seriam convertidos e curados. Ele disse: O que vos digo, digo a todos os 12. Levanta-te e cinge os teus lombos. Toma a tua cruz, segue-me e apacenta as minhas ovelhas. Ele os avisou para não se exaltarem ou se rebelarem contra seu servo Joseph, que ele estava com ele. Sua mão estava sobre ele, e as chaves que ele deu a eles não seriam tomadas até que ele viesse. O Senhor disse a Thomas que ele foi escolhido para possuir as chaves de seu reino como pertencentes aos 12, no exterior, entre todas as nações, para destrancar a porta do reino em todos os lugares. O Senhor estaria com Thomas onde quer que fosse enviado para proclamar seu nome, e as portas seriam abertas para receber sua palavra. Os 12 e a primeira presidência receberam o poder do sacerdócio para os últimos dias na dispensação da plenitude dos tempos. O Senhor disse a eles quão grande era seu chamado, para purificar seus corações e vestimentas do sangue desta geração, e ser fiéis até que ele viesse rapidamente para recompensar a cada homem segundo sua obra. Thomas seguiu esse conselho por um tempo, fortaleceu a igreja e apoiou o profeta. Mas ele caiu vítima de um espírito de orgulho e apostasia como muitos outros, e rebelou-se contra o servo do Senhor, Joseph. Ele ficou preocupado com os conflitos entre os santos e seus vizinhos do Missouri, e ficou do lado de sua esposa em uma disputa com um vizinho sobre a troca de leite. Foi apresentado aos líderes da igreja e à primeira presidência, que decidiu que ela era a culpada, mas Thomas discordou da decisão deles e tornou-se crítico deles. Ele assinou uma declaração acusando Joseph de traição, que o levou à prisão, e a ordem de extermínio que expulsou 15.000 santos do Missouri. Ele foi excomungado em março de 1839, mas em 1857 reconciliou-se com os santos em Salt Lake City e escreveu humildemente a Heber Kimball na primeira presidência. Não mereço nenhum lugar entre vocês na igreja como membro mais baixo, mas não posso viver sem uma reconciliação com os 12 e a igreja a quem feri. Uma missão foi colocada sobre mim e eu nunca a cumpri. Agora temo que seja tarde demais, mas está preenchido por outro. O Senhor poderia viver muito bem sem mim, e ele não perdeu nada por eu cair fora das fileiras. Mas o que eu perdi? A perseguição em Kirtland piorou e em janeiro de 1838 ameaças foram feitas contra Joseph e outros líderes da igreja. Uma revelação disse à primeira presidência, suas famílias e amigos fiéis que partissem no meio do inverno e fossem para o Missouri o mais rápido possível, e muitas vezes eles foram milagrosamente salvos de seus inimigos. Eles chegaram a Far West em 14 de março e foram calorosamente recebidos pelos santos. Joseph começou a manter um livro de perguntas sobre as profecias de Isaías e as respostas do Senhor a elas. A seção 113, recebida em março de 1838, foi a primeira revelação que o profeta recebeu em Far West, e o Senhor respondeu às perguntas sobre Isaías 11 e 52. Joseph ponderou o significado de Isaías 11 desde a primeira visita de Moroni em 1823. Isaías escreveu: Uma vara sairá do caule de Jessé e um ramo crescerá de suas raízes. A revelação começa perguntando: quem é o caule de Jessé nesses versos? A palavra caule em hebraico se refere ao tronco ou toco de uma árvore. Jessé era o pai do rei Davi e o caule é Jesus Cristo. Na seção 113, versículo 2, Joseph aprendeu que ele era a vara ou ramo que cresceu a partir do tronco de Jessé.
um servo nas mãos de Cristo e um descendente de Jessé e Efraim da casa de Joseph, sobre quem é colocado muito poder. Naquele dia haverá uma raiz de Jessé que permanecerá por estandarte do povo, a ela os gentios a buscarão, e seu descanso será glorioso. A seção 113, versículo 5, perguntou quem era essa raiz, e o Senhor respondeu que era um descendente de Jessé e Joseph, a quem pertence o sacerdócio e as chaves do reino, como estandarte e para a coligação do povo nos últimos dias. Joseph cumpriu as profecias de Isaías de um servo de Cristo que estabeleceu um local de reunião para Israel e exerceu as chaves do sacerdócio recebidas no templo de Kirtland para trazer os israelitas dispersos para Sião. A seção 113 respondeu às perguntas de Elias Rigby sobre Isaías 52. Desperta e veste-te de tua força, ó Sião, e tuas belas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa. Elias perguntou o que isso significava e a quem Isaías se referia. O Senhor respondeu que aqueles que Deus chamou nos últimos dias possuiriam o poder do sacerdócio para trazer novamente Sião, redimir Israel e revestir a autoridade do sacerdócio, a qual Sião tinha o direito por linhagem para retornar ao seu poder perdido. 1838 foi um ano difícil para a Igreja e mais de 300 santos caíram em apostasia, incluindo alguns dos 12 apóstolos, a primeira presidência e as 3 testemunhas. Joseph disse: parecia que todos os poderes da terra e do inferno combinaram sua influência de uma maneira especial para derrubar a Igreja. David Patten, do Quórum dos 12, e sua esposa mudaram-se de Kirtland para Far West. Ele era conhecido por sua coragem diante das provações e era um destemido defensor da fé e do profeta. Junto com o presidente do Quórum Thomas Marsh e Brigham Young, eles lideraram os Santos do Missouri quando muitos líderes da igreja apostataram. Quando Joseph chegou ao Missouri naquela primavera, David pediu uma revelação para saber a vontade do Senhor. A seção 114 foi dada em 11 de abril de 1838 e disse-lhe que tratasse de seus assuntos pessoais e se preparasse para uma missão com outras pessoas na primavera de 1839 para testificar do Senhor e levar boas novas a todo mundo. Heber Kimball e Orson Hyde relataram sucesso na Grã-Bretanha, e essa revelação foi um chamado para os 12 se prepararem para uma missão de acompanhamento lá no ano seguinte. David Patten foi morto em 25 de outubro de 1838 por milicianos do Missouri e nunca serviu naquela missão. A seção 114 ensinou que entre aqueles que negam meu nome, outros serão plantados em seu lugar e receberão seu bispado, que se refere a qualquer ofício do sacerdócio. Com a apostasia de Oliver Cowdery, David Whitmer e 1/3 dos apóstolos, o Senhor ensinou que os cargos na igreja ocupados por aqueles que não são fiéis serão dados a outras pessoas. O Senhor nos dá o arbítrio pessoal para agirmos por nós mesmos com fé ou apostasia, e seu reino ainda avança com aqueles que são chamados e estão dispostos a fazer sua vontade. E essas são as sessões 111 e 114 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época. E leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.